O tema de hoje é o fruto do Espírito. Continuando os dias anteriores que nós estávamos falando a respeito do fruto que o Espírito Santo vai produzir em nossa vida, que nós falamos de alguns e vamos então, novamente dar uma leitura no texto. Vamos estar falando hoje dos três últimos, vamos colocar assim, os três últimos ingredientes desse fruto, para que nós possamos viver uma vida íntegra e reta diante de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E os nossos três últimos itens do fruto do Espírito, você pode tentar imaginar o fruto do Espírito como se fosse uma tangerina, uma pocã, e cada gomo seria uma característica. É um fruto, mas com 9 características. E essa que nós vamos falar hoje é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. A fidelidade, ela fala da lealdade. Essa lealdade, ela não é apenas diante de Deus. Eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que viver uma vida de lealdade a Deus. Mas eu tenho que ter uma vida também de lealdade, de fidelidade para com as pessoas. Então, se eu falo assim, olha, eu sou fiel a Deus, mas eu não sou leal ou fiel com as pessoas que estão à minha volta, eu sou hipócrita. Porque a fidelidade a Deus engloba primeiro ser fiel com as pessoas que estão à minha volta. E a palavra ela é muito clara quando ela diz lá em Apocalipse, abra lá, Apocalipse no capítulo 2, lá no versículo 10, quando o Senhor Jesus manda um recado ali para a igreja de Esmirna, ele vai dizer assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja uma pessoa leal a Deus. Seja fiel no meio da tribulação, no meio da provação, e você vai receber a coroa da vida. É o que você estava dizendo ali para a igreja. Vocês vão ter uma tribulação, vocês vão ter problema, mas permaneçam leais, permaneçam fiéis a Deus. Tem pessoas que na hora da dificuldade abandonam a fé, abandonam Deus, abandonam a igreja, deixa Deus de lado. Mas como é que eu sou fiel a Ele desse jeito? Então eu só sou fiel quando me convém, eu só permaneço diante de Deus quando as coisas estão bem, mas quando vem a dificuldade eu não sou mais leal a Ele? Então eu tenho que ser leal, eu tenho que ser fiel a Ele em todo o tempo. Ser fiel até a morte. Mansidão. Para falar de mansidão, temos que falar de Jesus. O Senhor Jesus é o maior exemplo que nós temos de uma pessoa mansa. Olha o que diz lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, a qual ele vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele está dizendo que nós devemos a cada dia procurar imitá-lo. E para imitá-lo eu tenho que imitar a mansidão. O que é uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa é uma pessoa que ela sabe a força, ela sabe a autoridade, ela sabe o poder que ela tem, mas ela não age de maneira precipitada. Quantas pessoas agem de maneira precipitada? Quantas pessoas agem sem pensar? E depois que o leite, como diz, está derramado, não adianta mais, derramou. Então tem muitas pessoas que tomam atitudes precipitadas porque elas não têm a mansidão. O Senhor Jesus, olha que coisa tremenda e poderosa. Ele disse ali para Pilatos assim: olha, se eu quisesse, eu pediria a meu pai, ele mandaria 2 legiões de anjos. O Senhor Jesus tinha toda a condição de pedir o pai para mandar os anjos para livrá-lo. Mas naquele momento falou assim: não, eu vou ficar tranquilo, vou ficar calmo. Então mansidão é aquela pessoa que tem poder, tem autoridade, mas ela se mantém calma, ela se mantém mansa. E nós somos desafiados a sermos mansos e humildes como o Senhor Jesus ele é. E por último, falaremos sobre domínio próprio. O que é o domínio próprio? É aquela pessoa que domina as suas vontades. É aquela pessoa que domina o seu corpo. Como Paulo disse lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, primeira carta aos Coríntios, estou confundindo aqui o texto, primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 9, lá no versículo 25, que ele vai dizer assim:
todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Olha o que o Paulo está dizendo. Paulo está tentando comparar a nossa vida cristã com um atleta. Ele está dizendo assim, uma pessoa, um atleta, uma pessoa que vai sei lá, seja um jogador de futebol, seja aí um atleta olímpico. Essa pessoa, ele procura se dominar em tudo, ele procura dominar o seu corpo. Ele cuida da sua alimentação, ele cuida do exercício físico, ele cuida, sei lá, da meditação, mas a preocupação dele é ganhar aquela prova, é ganhar aquele campeonato. Então essa pessoa, ela domina tudo o que for possível para ela se concentrar em vencer. Ele está dizendo isso, nós precisamos fazer a mesma coisa, nós temos que dominar o nosso corpo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é entrar no reino de Deus. Então eu tenho que dominar o meu corpo, eu tenho que dominar as minhas vontades para entrar no reino dele. E você tem condição de dominar o seu corpo. Você tem condições de dominar a sua vontade. Você tem condições de fazer isso. E eu vou te dar um exemplo. Você está brigando com seu filho. Você está naquele momento ali irado porque ele está fazendo algo que você não gosta. O telefone acaba de tocar e imagina aí que seja o pastor da igreja. Na hora que você atende, oi pastor, tudo bom? Tranquilo? Agora há pouco você estava brigando com seu filho, estava nervosa, irada, ou nervoso, irado, e agora você está calmo conversando com a pessoa no telefone? Então você consegue controlar, você consegue dominar o seu corpo, você consegue dominar as suas vontades. É só você querer. Então peça ao Espírito Santo de Deus que te dê sabedoria, que te dê entendimento, para que você viva uma vida de fidelidade a Deus, de fidelidade para com as pessoas, uma vida mansa e uma vida de domínio próprio, dominar as suas ações, as suas palavras e as suas atitudes aqui nessa terra. Eu quero orar por você e pela sua casa e pela sua família. Pai, eu quero apresentar o meu irmão, a minha irmã em tuas mãos. Eu quero pedir em favor da vida deles. Abençoe, Pai, a casa do meu irmão e da minha irmã. Abençoe essa família com toda sorte de bênçãos. Eu peço, Senhor, que dentro deles haja um sentimento, um desejo de ser cheio do Teu Espírito, de viver do Teu Espírito, de andar guiado pelo Teu Espírito. Porque quando fazerem isso, eles serão fiéis, terão a vida de lealdade para com as pessoas e para com Deus. Eles terão a vida de mansidão, não de contenda, nem de briga, nem de gritarias. Eles terão domínio próprio, pessoas que se controlam e que não agem com impulso, sem pensar, sem se preocupar, mas pessoas que se dominam, pessoas que se controlam. Eu peço, Pai, por essa casa, por essa família, que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça, a Tua provisão e salvação esteja nessa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.